Oi, gente. Então, nós vimos na aula anterior, né, o período homérico, né, na aula anterior, porque vocês ficaram fazendo atividade avaliativa na aula passada. Então, agora a gente vai conhecer o outro período que faz parte da história da Grécia, que é o período arcaico, tá? O período arcaico, ele vai ser marcado pelo surgimento da polis. Professor, o que é a polis? Calma que eu já vou explicar. Durante o período, assim, o início desse período arcaico, a gente vai ter a economia da Grécia baseada na agricultura e na pecuária. Beleza. Daí a gente vai ter grandes proprietários de terras que eram chefes de clãs e eles acreditavam que descendiam de grandes heróis. Esses proprietários de terras vão passar a ter poder políticos nas suas cidades. Essas cidades são chamadas de polis. Então, toda vez que a gente fala de polis, cidades-estados, é tudo a mesma coisa, tá? Mas na Grécia é chamada de polis, tá? Por isso, por exemplo, que a gente tem algumas cidades terminado com o sufixo polis, tá? Por exemplo, Florianópolis, cidade do Floriano, tá? Então tem várias cidades que terminam com polis, Fernandópolis, cidade do Fernando e assim por diante. Então polis é cidade. As polis elas eram independentes, pois cada uma desenvolveu o seu próprio sistema de governo, suas leis, seu calendário, sua moeda. Então pensem assim, essas cidades, né, as polis, é como se cada cidade aqui de Santa Catarina fosse independente. Por exemplo, Jaraguá tivesse a sua moeda, suas leis, e Guaramirim tivesse a sua moeda, suas leis e assim por diante. E como eu disse, essas cidades elas podem ser chamadas de cidades-estados, tá? Porque elas são independentes, ela não precisa de outra cidade para sobreviver, para criar lei, nada disso. Então, dentro dessas cidades havia uma sociedade que era extremamente hierarquizada. Toda vez que eu falo hierarquizada, vocês já decoraram, né? Uma sociedade lá que tem muito poder para um pouco de pessoas e pouco poder para muitas pessoas. Lembra da pirâmide? E aqueles que eram excluídos, eles passaram a buscar por terras férteis e melhores condições de vida. Porque ali na Grécia, né, na região principal da Grécia, não estava dando muito certo. E muitos desses gregos passaram a deixar as cidades gregas e pelos mais variados motivos. Excesso populacional, por exemplo, tinha muita gente morando nas mesmas cidades e isso fazia com que faltasse alimento, faltasse terras. A falta de terras para produção agrícola, então as pessoas estavam passando fome. Alguns saíram pelo espírito de aventura, de conhecer um lugar novo, povoar alguma região. Alguns por questões políticas, tá? Tentaram aumentar o território e daí dominar outras regiões. E alguns também saíram por razões comerciais, ou seja, vou para tal cidade porque ali eu posso estabelecer comércio com o Egito, com qualquer outras regiões ali próximas. Os gregos, então, que saem da Grécia, eles vão criar colônias, né, fora da Grécia. E essas colônias, elas vão ser independentes, ok? Elas são colônias gregas porque elas são... como que é a palavra? Elas são dominadas, né? Elas são feitas por gregos, mas elas não são ligadas a cidades gregas. Cidades gregas são cidades gregas e as colônias são as colônias. Algumas vão manter alguns laços políticos com as cidades gregas de origem e alguns laços culturais. Outras vão ser inimigas das suas cidades de origem, tá? Então aqui eu trouxe um mapa. Ops, não é um mapa ainda. As principais metrópoles, então, que foram produzidas, colônias que cresceram fora da Grécia, daquela região ali grega, são as metrópoles de Mileto, Corinto, Mégara e Calcis. Na Península Itálica, a gente vai ter algumas colônias gregas em Cumes, Síbaris, Tarento, Siracusa, Messina e Nápoles. Eles também vão chegar a colonizar a ilha de Chipre, o delta do Nilo, ou seja, aquela região ali onde o rio Nilo deságua, tá? Então, um pouquinho ali do Egito e várias outras regiões no mar Mediterrâneo. Agora sim, o mapa para vocês entenderem. Então, aqui a gente tem
como vocês podem ver aqui, ó, a região grega. E depois as pessoas, a Creta, lembra? A ilha de Creta também faz parte. E daí as pessoas não estavam dando muito certo aqui, elas vão para outras regiões. Então, vem gente que vem para essa região aqui, né? Como vocês podem ver, Mileto, Chipre. E daí tem aqui Cirene, aqui o delta do rio Nilo, então eles vão dominar aqui. Aqui na Península Itálica, aqui na Europa também. Então, essas são colônias gregas. Ok? Continuamos na próxima aula.